Em outubro de 1980, as páginas da imprensa brasileira foram tomadas pela notícia de um crime que chocou o país. A atriz Dorinha Duval foi presa acusada de tirar a vida do marido com 3 disparos. O crime ganhou enorme repercussão não só pela fama da atriz, mas porque não era comum que uma mulher cometesse um ato desse tipo. Galera, a gente fez um vídeo aqui no canal esses tempos atrás, do dia que o Lindomar Castilho tirou a vida da ex-esposa, Liane Gramont. Ele tirou a vida da esposa dele por ciúmes e crueldade também, tá ligado? Aí apareceu um monte de xarope nos comentários, que eu acho que é os caras que não gostam de mulher, ou os caras que vê o problema do mundo nas mulheres, tá ligado? Aí os caras ficam falando assim, fala das mulheres que tiraram a vida dos maridos também, você só fala de um lado e tal. Os caras falam como se houvesse mesmo uma equivalência, tá ligado? Cara, assim, pô, é um crime que é injustificável também, a mulher tirar a vida do cara. Mas, pô, vocês falaram como se existisse uma equivalência em números, é muito pesado isso, né? Muito mais mina morre na mão de homens do que o contrário, né, pessoal? Isso não quer dizer que esses casos não existam, do contrário, tá? Mas o espaço maior precisa ser pra falar dessa epidemia de homem tirando a vida de mulher, pô. Teve até uma mudança agora no Código Penal e tal, e, mano, isso acontece demais, velho. É muito difícil você não conhecer um caso de homem que tirou a vida de mulher por questão, só pela questão do gênero dela, tá ligado? Então, assim, a gente sempre vai trazendo os pontos, mas a gente trouxe a história da Dorinha Duval aqui pra vocês e eu espero que vocês assistam também. Hoje a gente vai contar essa história dela e de como ela tirou a vida do companheiro. Obviamente, fica aí com a gente que vocês vão entender direitinho isso daí. Edu, roda a vinheta. Galera, a promoção Black Insider está rolando e se eu fosse você, meu amigo, não perderia essa. Olha aqui, ó, com o cupom ICONOGRAFIA15 você pode somar até 40% de desconto no seu carrinho, meu caro. É isso mesmo que eu acabei de falar, 40% de desconto. O Edu já colocou o QR Code na tela e o link está na descrição para você não perder o tempo, tá? Não perde tempo não, irmão. A Insider fabrica roupas masculinas e femininas com tecido tecnológico muito mais confortável e durável do que as roupas comuns de algodão. A sensação de conforto ao vestir essa roupa da Insider, os panos da Insider, é outro nível e você não vai querer saber de outra marca. Mano, eu tô falando sério pra vocês, depois que eu comecei a usar Insider, já era. Aqui, a casa inteira usa aqui. Bom, as peças da Insider vestem super bem e servem pra qualquer ocasião. O tecido tem regulação térmica e a tecnologia é anti-odor, tá? Além disso, não precisa passar porque desamassa no próprio corpo. É pegar e vestir. Ela tá sempre parecendo nova, mesmo após dezenas de lavagens. Corre no site, galera, escolhe seus panos, aplica o nosso cupom ICONOGRAFIA15 para você se vestir bem, com inteligência e qualidade e para conseguir até 40% de desconto. Pô, a Insider é uma mãe. Lembrando que a promoção Black Insider só vale até o final desse mês, então não fica moscando, já vai lá e pega os seus panos, certo? Agora vamos pro vídeo. Dora Teixeira ou Dora Teixeira, eu fiquei nessa dúvida, tá? Mais conhecida como Dorinha Duval, nasceu em São Paulo no dia 21 de janeiro de 1929. Ela foi cantora, atriz e vedete brasileira. A sua carreira artística teve início quando ela ainda era adolescente, quando começou a atuar em teatros e radionovelas. No teatro, galera, ela atuou como vedete em vários espetáculos, ou seja, ela desempenhava o papel dos principais espetáculos, sendo tratada como estrela das peças. A vedete era aquela personagem dos musicais que ficavam dançando e tal, e cantava. Depois disso, Dorinha Duval migrou para a televisão e participou de vários trabalhos, destacando-se em novela de grande sucesso. Ela passou, por exemplo, pela extinta TV Tupi, pela extinta TV Excelsior e chegou à grande Rede Globo, onde trabalhou em mais de 16 projetos diferentes. Dorinha Duval fez parte da história da TV, atuando na última novela em preto e branco exibida pela Rede Globo e na primeira novela a cores. Você vê que ela estava nessa transição e ela fazia bastante sucesso. Mas a carreira da Dorinha Duval, ela só ganhou mais projeção no final dos anos 70, quando ela interpretou a Cuca, a famosa Cuca no Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Geraldo Cazé me queria para fazer a Cuca, mas ele estava com receio porque a Cuca é aquele baita jacaré e não aparecia a pessoa. Isso não está me cheirando bem, mas eu posso fazer um trato. Aí ele
ficou meio sem jeito e tal, e perguntou para mim se eu me incomodaria. Eu digo, pelo contrário. Que coisas horríveis você está me dizendo! Eu não quero ser grata, não posso ser grata e não vou ser grata! Eu preciso entrar dentro da fantasia que é para eu me sentir, né? Para ver como é que eu vou me sentir. E eu que te pegue sem esta maldita carapuça, seu moleque atrevido! Calminha, dona Cuca, calminha. Eu estou desmoralizada! Entrei dentro da Cuca e fui a própria Cuca. Ao mesmo tempo que ela era uma bruxa, ela tinha uma outra faceta que não era bruxa. Ela, de repente, era um elemento engraçado, de humor. O pessoal dá aquela risada, e fui levando. E uma das irmãs cajazeiras na novela famosa O Bem Amado. Vocês já assistiram O Bem Amado? Já leram, pessoal? É interessante. O cara, ele... É o Dorico Paraguaçu, se eu não me engano. Ele manda fazer ele é prefeito da cidade, manda fazer um cemitério e não tem... Ninguém morre. Ninguém morrer. O cara não consegue inaugurar o cemitério. Aí ele chama um pistoleiro de aluguel pra tirar a vida de alguém pra finalmente conseguir inaugurar o cemitério. É bem interessante a história. Assim, você consegue entender muito de populismo e de política brasileira. O sucesso da Dorinha Duval, porém, foi interrompido quando, em 5 de outubro de 1980, a Dorinha Duval tirou a vida de seu marido, produtor publicitário, Paulo Sérgio Garcia Alcântara, beleza? Dorinha Duval e Paulo Sérgio Alcântara foram casados por 6 anos e a diferença de idade foi um fator que marcou seu casamento e gerou uma série de desentendimentos entre o casal e violência por parte do Paulo para cima da Dorinha. Paulo Sérgio chamava Dorinha de flácida e frequentemente dizia que procuraria uma mulher mais jovem, sempre deixando claro que a Dorinha ter mais idade era um fator que era uma desvantagem para ela continuar com ele. E assim, foi identificado vários abusos psicológicos constantes ao longo do período que o casal esteve junto. E aí, galera, em uma noite esse barato acabou numa tragédia, tá ligado? Segundo a matéria publicada pelo jornal o Globo, que a gente tá usando aqui, a briga entre Dorinha e Paulo Sérgio teria ocorrido depois que eles voltaram de uma festa lá no Leblon, que é um bairro super classe alta lá do Rio de Janeiro, um dos mais prestigiados, onde acontecem aquelas novelas do Manuel Carlos, tá? No dia seguinte dessa festa, a Dorinha tinha uma viagem marcada para Belo Horizonte e estava arrumando a sua mala quando o marido chamou diversas vezes no quarto ao lado. Dorinha encontrou o marido no quarto, pessoal, de cueca, tá? Tava de cueca e imaginou que ele estivesse chamando ela para fazer um nheco-nheco. Ela então se aproximou dele com carícias, mas foi repelida com uma série de grosserias. De acordo com o jornal, esse foi o diálogo que antecedeu o crime. Veja, abre aspas, o Sérgio falando: "Você é uma velha, não quero mais nada com você", disse o Paulo para a esposa. Dorinha sentiu-se humilhada, mas mesmo assim disse ao marido que poderia se submeter a uma plástica se ele quisesse. Mas ele respondeu, abre aspas, "Não adianta plástica, eu gosto de menininha nova, não quero uma bruxa remendada", fecha aspas. Pô, pesado, hein? Ao dizer isso, Paulo Sérgio teria começado a agredir Dorinha com socos e chutes. Ela, então, pediu para que ele parasse nos gritos. Lembrou que o marido dependia do dinheiro dela e ameaçou tirar a vida dele se ele continuasse a agir daquele modo violento com ela, tanto da violência psicológica quanto da violência física. O marido teria respondido, abre aspas, "Ótima ideia, o revólver está ali", fecha aspas, e teria apontado para o móvel onde a arma sempre era guardada. Dorinha declarou em seu depoimento que ficou completamente fora de si. Olha o que ela falou, abre aspas, "Peguei o revólver e a partir dali não me lembro de mais nada, até quando o vi ensanguentado, caído no chão". Fecha aspas. A arma pertencia a Paulo Sérgio e tinha sido comprada depois que ele sofreu um assalto. Naquele período era muito comum, era liberado, era mais fácil o acesso às armas no Brasil, então era muito comum que pessoas tivessem armas dentro de casa, um 38, uma arma até de calibre mais baixo assim, né? Após os disparos, a Dorinha ligou para amigos pedindo ajuda. Enquanto Paulo Sérgio era operado, Dorinha foi para casa de um amigo. Sem saber que ele havia falecido na mesa de cirurgia, a atriz saiu de cena, entregando-se à polícia 2 dias depois. O crime, galera, ganhou uma repercussão imensa e a vida de Dorinha passou a ser escancarada em rede nacional. E seu depoimento, pessoal, foi marcado, segundo os delegados e os policiais, pela figura de uma mulher devastada e com muitas crises de choro
choro. Dorinha afirmou ter sofrido violência física e psicológica ao longo de todo o casamento. Durante a discussão com o marido, que a inferiorizava sistematicamente, ela teria sacado a arma e repelido a injusta agressão com os meios necessários, o que daria a legítima defesa. Aos olhos de muitas pessoas, essa versão transformou a atriz em uma vítima e parte da opinião pública se mobilizou em sua defesa. E fez isso em uma época em que casos de homens que tiravam a vida de suas esposas eram tratados com certa naturalidade. O crime de Dorinha repercutia bastante justamente por ter acontecido uma inversão desses papéis, tá? Em 1983, a atriz foi a julgamento, pessoal. Seu advogado, Clovis Sarrioni, muito bom advogado também, explorou ao máximo a imagem de Dorinha como vítima. Para isso, o advogado adotou a seguinte estratégia. Ele lembrou diversos traumas que marcaram a vida de sua cliente. Dorinha Duval teria sido abusada com 15 anos de idade, para você ver os problemas que ela tinha ali com o gênero oposto. Ela foi abandonada também aos 18 anos por um trapezista e ela foi obrigada a fazer uma espécie de aborto porque ela teve uma gravidez tubária, tá? A gravidez tubária é um tipo comum de gravidez ectópica, ou seja, uma gravidez em que o embrião se fixa e começa a se desenvolver fora da cavidade uterina, podendo causar grandes complicações e até aquele lance da mãe perder a vida durante o parto, sabe? Tipo assim, nesse caso da gravidez tubária, o embrião se desenvolve na trompa. A tuba pode se romper, é o que provoca um quadro de hemorragia abdominal, levando a mãe ao óbito. A partir do relato das dificuldades enfrentadas por Dorinha Duval ao longo da vida, o seu advogado tentou mostrar que ela teve uma vida marcada por sofrimentos psicológicos e relações abusivas, justamente com homens, com pessoas do gênero oposto ao dela. E assim, na época, pessoal, o homem que tirava a vida da mulher, ele adotava a tese da legítima defesa da honra. Ela feriu minha honra ficando com outro e tal. E no caso da Dorinha Duval, não tinha esse ferimento da honra, saca? Tinha o fato de ser uma legítima defesa por ela estar sofrendo diversos abusos de forma sistemática. O advogado tentou mostrar isso e os problemas que ela sempre teve com homens. Apesar das muitas dificuldades que já tinha enfrentado, o advogado tentava mostrar que Dorinha era uma mulher pacífica, amorosa, que fazia de tudo para agradar o marido, inclusive pagava muitas dívidas que ele contraía no jogo patológico do pôquer. Para confirmar a argumentação, o advogado trouxe o humorista Chico Anísio e o ator Paulo Goulart. Galera, na época o Chico Anísio e o Paulo Goulart, nos anos 80 ali, eles eram os caras que tinham muita credibilidade e eram muito famosos. Eles foram chamados como testemunha de defesa da Dorinha e atestaram o caráter pacífico da atriz. Diz que o Chico Anísio, inclusive, deu um show como testemunha lá, contando sobre a sua amiga Dorinha. Usando a tese de violenta emoção também, o seu advogado insistiu no quanto ela havia sido humilhada pelo marido, que a rejeitaria. Diante do júri, o advogado questionava. Algum dos jurados já experimentou a dor da rejeição? E ele pegou firme na dor da rejeição, velho. Aí é pesado mesmo. A dor de você ser violentado na rejeição é embaçado. Bom, de acordo com o artigo 121 do Código Penal Brasileiro, a violenta emoção pode ser um fator de diminuição de pena, mas conforme a legislação, essa diminuição só ocorrerá se a violenta emoção ocorrer após injusta provocação da vítima. Então, a legítima defesa com a violenta emoção ali. E essa foi a estratégia usada pela defesa de Dorinha. Nessa época, as teses de violenta emoção e legítima defesa tinham sido muito utilizadas nas defesas de homens que tinham tirado a vida de suas companheiras. Dorinha Duval tinha provocado uma inversão de papéis, mas seu advogado procurava o mesmo recurso ao sustentar a sua defesa. Então, ele se aproximou daquela tese da legítima defesa da honra. As testemunhas arroladas pela acusação, no entanto, afirmaram que Dorinha Duval era uma mulher que sentia ciúmes doentio do marido e que 2 meses antes do crime já tinha atirado na direção de Paulo Sérgio. E, por 7 votos a 0, unânime, a Dorinha Duval foi condenada a 1 ano e meio de prisão, que poderia ser cumprida em liberdade, pois era ré primária, tinha boa conduta, era mãe de uma filha, fruto do seu casamento com o Daniel Filho. O promotor recorreu da sentença e em 1989 um novo julgamento determinou uma pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto. Afastada da TV após o crime, Dorinha Duval tornou-se artista plástica e publicou um livro narrando o episódio de sua vida e afirmando que havia deixado esse passado para trás. Lançada em 2002, a biografia Em Busca da Luz, Memórias de Dorinha Duval, foi escrita pelo jornalista Luiz Carlos Maciel e pela publicação
publicitária Maria Luísa Ocampo e traz um olhar de Dorinha sobre a sua vida e momentos difíceis que ela viveu. Em Liberdade, Dorinha Duval passou a dedicar-se à pintura e à escultura e a buscar o esoterismo para ter um novo sentido em sua vida. Não deve ser uma coisa fácil, né, pessoal? Esse tipo de situação que a pessoa passa na vida, porque a outra pessoa que você tirou a vida não volta mais. Mas, cara, são questões que tem a ver com a questão da toxicidade do relacionamento, né? E a morte acaba sendo uma das consequências mais graves dessa situação. Então, cara, se acontecer isso no seu relacionamento ou qualquer coisa, mano, sai fora, termina o relacionamento, acaba. Acho que uma relação não pode acabar com a vida dos outros, com a sua própria vida, não pode tirar a vida do seu parceiro. Vocês precisam decidir e sair fora. Isso fica para muitos homens que nos seguem aqui, majoritariamente o nosso público é mais de 70% masculino. Rapaziada, acabou, tomou um chifre, a mulher discutiu, tá com problema, não tá dando certo, mano, vai embora, vai curtir sua vida, vai traçar os seus novos caminhos, e é isso, mano, deixe com que as pessoas vivam em paz. Esse é mais um caso que aconteceu nos anos 80, né, entre os anos 70 e 80, que foi o período no Brasil que acho que a gente mais discutiu essa questão das mortes dentro dos relacionamentos. A gente teve o Doc Street com a Angela Diniz, a gente teve esse caso da Dorinha Duval com o Paulo Sérgio aí, a gente teve o caso do Lindomar Castilho com a Eliane de Gramont, que a gente vai deixar também aí para vocês sugestionado. Então, assim, teve muito desses casos e o Brasil avançou bastante nesse tipo de discussão sobre essas questões que acontecem dentro dos relacionamentos. Se um relacionamento terminar em morte, é porque vocês não estavam se relacionando. Na verdade, vocês estavam se violentando. Então, fica o recado aí pra vocês também. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, ajuda a gente no Pix também, que é uma forma de vocês apoiar o nosso trabalho e ajudar a gente a manter toda essa estrutura e evoluir no nosso tempo. A partir de R$2 no Apoia-se, pessoal, é uma forma segura de nos ajudar e vocês têm conteúdos exclusivos toda sexta-feira. Fui, valeu, até uma próxima.